Este é o segundo bloco do Assembleia Debate sobre guerra fiscal. Um dos exemplos dessa disputa mais acirrada entre os estados é o preço dos combustíveis. Recentemente, a Assembleia aprovou um projeto de lei que baixou o ICMS do álcool em Minas. A alíquota do ICMS sobre o etanol vai cair de 25% para 22%. Em contrapartida, o imposto sobre a gasolina passa de 25% para 27%. A mudança começa a valer em 1º de janeiro do ano que vem. Essa lei foi sancionada aqui na Assembleia, foi sancionada pelo governador agora em agosto. Senhores, vocês acreditam, né, que a gente via muita gente que morava principalmente nas divisas do estado, ia abastecer em São Paulo ou em outro estado vizinho? Como é que começou esse processo, né, de baixa das alíquotas? Professor, historicamente, aí, o senhor veio falando, né, de que Minas já deu um passo pioneiro lá na década de 60. Na verdade, é em 1988, quando feita a Constituição Cidadã, em 5 de outubro, o que a gente percebia é que havia uma preocupação nítida com o aumento da autonomia municipal, muita pressão municipalista, e havia um cronograma de parcelas que seriam cada vez mais ampliadas de repasse para estados e municípios. O que acontece é que o FMI, em 1993, e eu já havia citado o FMI, a ingerência dele, ele colocou para o governo a questão de que os gastos públicos que eram a principal causa da inflação. E como as instâncias mais próximas ao povo, ou seja, o prefeito que você encontra todo dia na sua cidade, o governador que é mais fácil de você encontrar, especialmente se você mora na cidade que é a capital do estado, eles estão mais sujeitos às pressões. Então, o que acontece? Em 1993, há uma nova reforma tributária, ou uma mini reforma tributária, a emenda Passos Porto, e aí você tem todo aquele processo de volta, há um refluxo naquele processo de maior distribuição de recursos para os estados e municípios e maior centralização novamente. Não apenas tem essa questão, como também havia o argumento da União de que a emenda, a Constituição de 88 tinha distribuído recursos, mas tinha deixado toda a obrigação dos compromissos na mão do governo federal. Então, quer dizer, eles também estavam querendo que, além dos recursos, né, com o bônus, fosse também o ônus de fazer as obras necessárias para atendimento do serviço público, do público em geral. Então, essa é uma questão que nos remete para a nova centralização, e essa nova centralização é que vai ser a matriz de toda a preocupação de guerra fiscal, de pessoas que vão repetir aquela postura lá adotada em 68, de tentar levar vantagem atraindo para seu estado, para seu município, para sua região, para sua territorialidade, vamos dizer assim, aquilo que estaria provavelmente, pela lógica microeconômica, pela lógica empresarial, indo se localizar, indo se alocar em outros estados ou municípios. Gustavo e a Eulália, né, que são aqui representantes da Prefeitura de Belo Horizonte, tem muitos exemplos práticos de como isso se dá, né? Eu queria que vocês contassem para a gente um pouquinho disso. Na verdade, muito se fala na guerra fiscal entre os estados em razão do ICMS, que é um imposto que muitos dizem tem uma vocação nacional, que seria o ideal seria substituí-lo por imposto sobre valor agregado, transformando o ICMS num único imposto, agregando, por exemplo, o IPI, o ICS, o ICMS, mas no âmbito dos municípios, né, que sua principal fonte de renda seria o ISS, o Imposto sobre Serviço, a gente tem uma guerra fiscal que vejo em 2 pontos. No âmbito dos municípios, a gente não tem um CONFAS, até mesmo seria impraticável uma reunião entre os 5.500 secretários de Fazenda dos municípios da nossa federação. A gente tem a Lei Complementar 116, que estabeleceu uma alíquota máxima de R$ 5,00. 5%. De 5%. E nos atos das disposições constitucionais transitórias, a gente tem uma alíquota mínima de 2%. Então, a gente encontra alguns municípios que, apesar da vedação constitucional, ainda praticam alíquotas menores do que 2%. Teve um caso emblemático aqui na nossa região de uma disputa tributária entre o município de Belo Horizonte, que, a nosso ver, observava essa legislação, e o município de Riacima, que, querendo desenvolver, né, e aumentar a arrecadação deste município,
criou estabelecimentos prestadores de serviços fictícios, né? Que na Escaninhos. verdade a gente tinha na sede da Prefeitura de Rio Acima mais de 800 empresas cujo endereço era uma caixa postal, né? Então, na verdade, o que acontecia? As empresas tinham seu domicílio tributário em Rio Acima, mas prestavam o serviço no município de Belo Horizonte. Porque na realidade, só me permite, na realidade elas estavam em domicílio fictício. Porque ela não tem condição de se trabalhar num escaninho, a gente até brinca, caixa box. Essa história de porque é o escaninho. seguinte, a Prefeitura de Rio Acima fez uma legislação que permitia instalar a empresa no município para benefício fiscal. Mas ela fornecia, tem até na lei, inclusive na lei do município, saiu o endereço. Ela ia ser instalada na rua Antônio Carlos, número 3840. E nessa rua a prefeitura ia disponibilizar, a gente até brinca, caixa box, na realidade eram escaninhos, que ali as cartas endereçadas a essas empresas seriam recolhidas para a prefeitura e encaminhadas ao seu contador. Ou O que seja, acontece? Um domicílio, criou uma olha para você ver, olha de que gavetinhas para cada empresa. Isso, inclusive, antiético, antijurídico, a gente nem vai discutir aí a parte da parte antiética. O que acontece? Para uma empresa se estabelecer, ela tem de ter um arcabouço, de ser um estabelecimento. Ele tem de ter, no mínimo, uma secretária, um telefone e aparelhamento para exercer suas atividades. Como que uma empresa, e empresas grandes, tinha empresa que emitia mais de 50 mil notas fiscais mês. Então, isso a gente pode falar, porque foi noticiado pela toda a imprensa, não vou infringir nenhum sigilo fiscal. Mas essas empresas eram empresas imensas, até empresas que emitiam mais de 50 mil notas mês, e elas estavam estabelecidas formalmente, com registro na junta comercial, nessa rua e num escaninho. Então, o que a Prefeitura de Belo Horizonte fez? Belo Horizonte foi com a polícia militar, fez um boletim de ocorrência que naquele endereço estavam estabelecidas essas empresas, pegou o contrato social na junta e fez uma denúncia ao Ministério Público. Aí o Ministério Público não fez juízo de valor, ele constatou que as empresas estavam ali. E a partir daí, a Prefeitura começou a descaracterizar os municípios e fazer o levantamento, e isso constitui crime contra a ordem tributária, a Lei 8.137, que se não pagar o tributo, depois de julgado nas instâncias administrativas, inclusive, são presos os responsáveis por essas empresas. E também tem em São Paulo também, nós podemos discutir depois, os municípios tipo Poá, Barueri, que são verdadeiros paraísos fiscais no Brasil.